Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E eu começo o nosso encontro de hoje com um fato bastante marcante, perturbador para muita gente aqui no nosso país e uma realidade vista de fora para dentro. Quem analisa o nosso país vai concordar com isso que eu vou dizer para vocês. Encontra-se vaga à presidência da República. Isso mesmo que você está ouvindo. Nós temos na presidência do nosso país uma questão formal, que é o preenchimento do cargo por uma eleição, e temos uma situação fática, uma situação concreta, uma situação material, que é o não exercício dessa presidência por quem de fato foi nomeado para exercer essa representação popular. O presidente que lá está nesse momento, ele terceirizou desde o primeiro dia as áreas mais importantes do governo brasileiro. Ele não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. E não é por outra razão que espertalhões têm se sucedido, né, em algumas áreas, e na área da economia a situação está intacta. Ele fez uma cooptação ao máximo que ele pôde de membros das Forças Armadas para dar um biombo, dar uma impressão que o governo dele é um governo militar, e na área econômica todos estão ajudando com que haja a entrega do povo brasileiro, da nossa soberania, das nossas riquezas, das nossas empresas, adequando o modelo do nosso país apenas para nos transformar numa nova colônia, a serviço das grandes potências econômicas, políticas e militares do planeta. É nisso que nós estamos metidos nesse momento. Assim como a Constituição brasileira ela diz para a gente que nós somos uma república democrática e democraticamente nós não temos um acesso real de bens fundamentais, direitos humanos, educação, saúde, saneamento básico, enfim, transporte, emprego, lazer. Do mesmo modo que nossa democracia, ela formalmente é um Estado democrático e na realidade ela não é para todos os brasileiros, mas ela é muito importante porque ela é uma ferramenta que pode possibilitar a gente a dar efetividade a esses direitos que estão ali na Constituição. Então, mais à frente, quando se analisar esse período aqui no nosso país, todos os historiadores vão chegar a essa conclusão, que nós não tivemos um presidente, a presidência estava vaga. Nós tivemos um elemento perturbador, alguém que conspirou 24 horas por dia contra a Constituição, contra o Estado de Direito, contra o Estado democrático mínimo que a gente tem aqui no nosso país. E o que joga também a análise da figura presidencial no campo psiquiátrico. Gente, eu vou colocar um vídeo aqui rapidamente, mas antes eu quero falar do que está acontecendo. Tem um artigo hoje no Estado de São Paulo, da jornalista, vou pegar o nome dela aqui, é a Rosângela Bittar, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, Rosângela Bittar. E o título do texto é Entre o Rei e a Lei. E nesse texto aqui ela termina com a frase que a gente tem visto assim, de uma forma muito recorrente. Diz ela, para os sintomas diários de insanidade do governo, de nada servem os recursos da psiquiatria convencional, como se cogitou nas ondas agudas da crise. Psiquiatra de rei é impeachment. Gente, se vocês derem uma busca no Google, doença mental, Bolsonaro, psiquiatria, Bolsonaro, demência, Bolsonaro, vocês vão encontrar dezenas de informações a esse respeito. Hoje, aliás, no dia de ontem, vamos ver se vai abrir aqui, o PDT entrou com mais uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal, vamos ver se aparece aqui, pedindo ao Supremo interdição de Bolsonaro por incapacidade mental. Gente, já tem várias iniciativas desse nível já correndo junto ao Supremo Tribunal Federal. Hoje a CPI apresentou também, além dessas questões todas, a sugestão de indiciamento de Bolsonaro por charlatanismo e curandeirismo. Isso porque o Bolsonaro, em várias aparições documentadas, fez pregação de remédios sem ter a capacidade de fazer isso. E a CPI mostrou hoje que existiam duas estradas correndo no meio dessa história. Uma, a propaganda insana, o charlatanismo cometido pelo presidente do nosso país. E, por outro lado, interesses privados sendo vitaminados com propagandas em jornais e muita gente fazendo apologia do tal tratamento antecipado, tratamento precoce. Se descobriu que o laboratório estava pagando R$717 mil em propagandas para a Associação de Médicos Bolsonaristas pela Vida. Na época eu denunciei isso aqui no nosso portal,
fiz até um vídeo com a capinha, com a figura de jaleco, o YouTube deu uma bloqueada ali, mas a gente refez, enfim. E eu pude ver na propaganda, com a indicação dos médicos ali, eu até liguei para saber como é que essa era a história, né, para alguns médicos. Evidentemente não tinha ninguém fazendo trabalho ali benemérito, eles estavam ali se colocando numa propaganda enganosa como médicos que faziam atendimento precoce e, portanto, cobravam uma grana por conta disso. Então, muita gente ganhou dinheiro e a gente teve um presidente de um país atuando contra a ciência, contra a sanidade, em benefício desses grupos privados, e ele vai ter mais um problema para ser responsabilizado mais à frente. E hoje, gente, pela manhã, aliás, essa questão de perturbação mental, a nossa Constituição de 1824, a Constituição do Império, eu me lembrava disso, né? E aí fui dar uma pesquisada. Já previa o afastamento do imperador por razões físicas e morais, ou quase físicas e mentais, né? Está aqui no artigo 126 da Constituição do Império. Se o imperador, por causa física com pH ou moral, evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das casas da Assembleia, se impossibilitar para governar, em seu lugar governará como regente o príncipe durante esse impedimento. Então está aqui, eu vou colocar para quem tiver curiosidade de saber como é que essas coisas eram tratadas, vou colocar aqui para vocês também. Mas aí a gente chega à cereja do bolo do dia de hoje, né? Eu comentei com vocês, no nosso vídeo que eu postei hoje de manhã cedo, que o Bolsonaro ele ficou refém do Arthur Lira, que tem demonstrado ser um cara muito capacitado politicamente. Quando você vê o Lira falando, você vê que é uma pessoa que tem o domínio do que está fazendo, ele está no seu habitat ali. E o Lira, ele fez um acordo com o Bolsonaro. E, gente, essas figuras como o Lira, que tratam da política com um profissionalismo muito agudo, ele não quer saber se o Bolsonaro tem problema mental, não. Ele não quer saber se o Bolsonaro tem problema de caráter. Se o Bolsonaro romper acordo, o impeachment pode ser disparado no outro dia. Obviamente, quando o Bolsonaro acordar, o impeachment já vai estar sendo colocado na pauta do dia. Porque o Bolsonaro, mal a situação se deu ontem, ele já começou a conspirar, começou a dar seguimento à insanidade que as suas redes vão proliferando. E hoje vários bolsonaristas já encontraram essa tábua de salvação nas redes sociais, né? O Bolsonaro fez uma dura denúncia sobre fraudes nas eleições de 2018. Aí você vai ver que a questão é psiquiátrica mesmo, né? Por falar nisso, gente, eu comentei com vocês rapidamente que eu estava lendo esse livro aqui, um livro que eu recomendo, tá? Esse aqui dá para recomendar para quem tem curiosidade nesse tema aí da psiquiatria. Eu não tenho vínculo com nenhuma livraria, então quando eu indico, eu fico muito à vontade. Mas mais do que indicar livro, eu quero dar uma dica para vocês. Eu tenho comprado livros pelo um site chamado Estante Virtual, que vende livros usados. É muito interessante que os livros são mais baratos e, em alguns casos, né, como são livros usados, eles já vêm até grifados. Então, eu gosto muito quando tem esse tipo de coisa, porque eu já vou ali, já sei que alguém que leu antes de mim teve uma especial atenção no trecho, aí eu grifo também. Mas por que eu estou falando desse livro aqui? É porque eu fico pesquisando o que leva as pessoas a acreditarem em malucos, acreditarem em loucuras, acreditarem em coisas absurdas. E esse livro fala muito disso. E aí, quando você vê o presidente brasileiro falando as coisas que fala, e você fica quase caindo para trás, e você cai para trás quando você vê pessoas acreditando, reproduzindo aquilo que ele fala, aí a coisa é muito complicada. Mas o Lira não está preocupado com a psiquiatria, não. O Lira está tocando negócios dentro do Congresso Nacional. Os deputados que estão lá foram eleitos muitos com dinheiro de grupos que o apoiaram para estarem lá. Então todos estão fazendo negócios. E o Bolsonaro partiu para questionar mais uma vez a questão do voto impresso. Isso não vai poder ser mais tocado esse ano, gente. Esse assunto morreu. Esse assunto só vai servir agora para criar tumulto. E se o Bolsonaro insistir em criar tumulto, como eu estou dizendo para vocês, está arriscado o impeachment ser disparado mesmo. O artigo 60, parágrafo 5º da Constituição, diz isso aqui para a gente, olha. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada, que foi o caso de ontem, a emenda rejeitada, ou a vida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O que é uma sessão legislativa? É o período que começa no começo do ano e vai até o final do ano. Então, esse ano não pode ter outra PEC tratando de voto impresso. Só o ano que vem. Isso só quando o Congresso reabrir, em fevereiro.
mas aí já estaremos no ano eleitoral, não tem tempo hábil para se fazer qualquer modificação na legislação eleitoral. Então esse assunto morreu. Esse assunto para 2022, ele não pode ser mais implementado. Então as redes bolsonaristas, por mais que elas queiram fazer alguma coisa, eles vão apenas ficarem reproduzindo as insanidades do presidente da República. E hoje, eu vou trazer para vocês, eu sei que muita gente não gosta, mas é fundamental a gente colocar isso, você que ficou comigo até agora, porque isso são provas, né? O YouTube acaba retirando do ar muitas dessas falas aqui, e a gente, como tem alguma noção jurídica, é importante a gente documentar isso aí. Eu compartilho com vocês e vamos analisar aqui para finalizar o nosso papo de hoje, essas falas aqui de Sua Excelência. Vamos lá. Aguente firme porque tem coisas incríveis aqui. Vamos lá. Lá dentro. Foi primeiro turno, segundo turno. E a história que se aproxima da verdade, repito, não tenho provas. A história que se aproxima da verdade. E eu não tenho provas. Se ele não tem provas e não sabe se é verdade, então por que fala, né? Gente, vamos lá. Esses hackers foram contratados por quem tinha interesse nas eleições e teriam que desviar 12 milhões de votos meus. Repito, não tenho provas. Teria que desviar 12 milhões de votos meus. E os hackers fizeram o seu trabalho. Só que quando as eleições se acabaram, não foi suficiente para o outro lado ganhar. O lado que recebe dinheiro de um... Gente, olha só, então os caras receberam a promessa de fazer um trambique para fraudar uma eleição presidencial, para tirar 12 milhões de votos do Bolsonaro, tiraram 12 milhões de votos do Bolsonaro, e depois não receberam, tomaram calote, e aí resolveram falar. E ele não tem prova, mas vamos seguir em frente. Narcotráfico, do Folha de São Paulo, de corrupção bilionária, tá, de dinheiro de fora do Brasil. Então, o que aconteceu com esse lado que contratou os hackers? Repito, não tenho provas. Tá? Como o outro lado não ganhou, eles resolveram não pagar os hackers. E a partir do momento que não pagaram os hackers, eles resolveram denunciar. Ninguém ficou passeando dentro dos computadores do TSE, tendo acesso ao código-fonte, etc, etc, etc. E o TSE, do meu entender, poderia estar sabendo disso e deixou correr frouxo. Gente, é um troço para não pedir uma camisa de força. Ali eu vou ter que fazer uma promoção de camisa de força ali para aquela turma toda ali, né? Que essa eleição, então, ela teria sido fraudada com esses agentes todos, né? Foro de São Paulo, países lá de fora, PCC, narcotráfico, enfim. Ficou faltando o presidente colocar ali o Curupira, o Saci Pererê, a mula sem cabeça, quem mais? O ET de Varginha, todas essas figuras, os seres abissais, os incas venusianos, uma série de criaturas que a gente não vê, né? A gente não tem como provar, mas ele dá ali essas dicas todas. Então, gente, é uma coisa de uma irresponsabilidade, de uma cretinice, porque, inclusive, ele mente de uma forma tão descarada, dizendo que essa votação que foi ontem, ela foi dividida. Não foi dividida. Precisava-se de uma votação extremamente qualificada, isso não veio, ficou bem distante dessa qualificação, dessa aprovação dessa PEC, e agora esse assunto terá que morrer. Não vai ser mais possível o Bolsonaro ficar requentando essa história sem não ter nenhum tipo de consequência pela frente no meio dessa história, porque ele acaba atrapalhando aquilo para qual ele foi colocado ali, para engabelar o povo, enquanto a área econômica continua a fazer todo tipo de negociata contra o povo brasileiro. Enquanto a gente fica discutindo essas questões, muita gente não percebe, olha, que enquanto você está pagando mais caro no arroz, no feijão, na água, na energia elétrica, no combustível, a situação está ficando cada vez mais cara para nós, o custo de vida, tem um setor, os amigos do Paulo Guedes, tão felizes da vida. O banco BTG, o G de Guedes, né? Dizem que ele está afastado aqui do banco. Mas o BTG lucra 1 bilhão e 700 milhões de reais com receita recorde. Então, para um lado da nossa sociedade, um lado bem pequenininho, mas muito endinheirado,
O governo Bolsonaro com Paulo Guedes e Lira no Congresso, e o governo está sendo muito eficiente. Para esse lado, o governo não tem nenhuma demência, não tem nenhum problema psiquiátrico. O governo está totalmente terceirizado. E essa gente que está no poder, eles estão querendo cada vez mais acentuar esse perfil de um Brasil colônia moderno, fazendo que todas as nossas infraestruturas sejam entregues para grupos privados, nacionais e estrangeiros. E enquanto isso, a gente vê, na contramão dessa história, o governo americano investindo $1 trilhão. Avança nos Estados Unidos o maior pacote de infraestrutura em décadas. Então vai ver que os americanos, eles são burros, eles são idiotas. O inteligente é o Paulo Guedes e o Bolsonaro. E nós aqui que estamos pagando o pato no meio dessa história. Por isso, espaços como esses nossos aqui são muito importantes. E você, quando dedica uma parte do seu tempo para estar compartilhando aqui com a gente e depois compartilhando com outras pessoas, você está ajudando muito com que muitas pessoas estejam entendendo melhor o que acontece no Brasil. Aqui no nosso portal já somos quase 400 mil pessoas. Se cada pessoa aqui conversa com mais 10, mais 20, olha, aqui a gente está já começando a fazer um barulho bacana. E é muito bacana vocês estarem aqui, estarem cada vez mais atentos, e a contribuição de vocês com as mensagens, com as opiniões, com as suas críticas, é sempre muito importante aqui no nosso portal. Gente, eu vou ficando por aqui mais uma vez, um grande abraço em todos vocês, e a gente está mudando as coisas devagarinho, né? Estão complicadas, mas as luzes começam a ficar mais acesas no horizonte. Até o próximo encontro. Tchau!